pare. Não role a tela. Apenas escute o silêncio por um segundo. Você não chegou a este lugar por acaso ou por um algoritmo. Você foi trazido aqui por uma urgência que começou a se formar no mundo espiritual nas últimas 24 horas a seu respeito. Você é um discernidor de atmosferas, mesmo que nunca tenha usado esse nome para si mesmo, e seu espírito sabe que algo está desalinhado, escolhido. Há uma revelação sobre um homem em sua vida que está sendo liberada em 3 camadas, e o tempo para isso é exato. Forças espirituais tentaram te distrair o dia todo para que você não chegasse a esta palavra. Houve interrupções, pensamentos aleatórios, um cansaço súbito. Foi uma tentativa orquestrada de te desviar, porque o que está prestes a ser dito aqui não só expõe uma estratégia inimiga, mas também ativa a sua próxima estação de autoridade. Fique comigo até o final, porque a primeira camada vai te dar clareza, a segunda vai te dar confirmação, mas a terceira camada não é sobre ele, é sobre a coroa que você está prestes a tomar de volta. E eu ainda não te disse a parte mais importante sobre ela. A sua intuição e a sua lealdade estão em guerra por causa deste homem. Existe uma confusão mental, um esgotamento espiritual que te cerca sempre que essa dinâmica é ativada. Você se sente drenado, em dúvida sobre o que ouviu de Deus, frustrado por um sentimento de traição sutil que você não consegue nomear, mas que seu espírito não consegue ignorar. Essa confusão não é uma falha sua, é um ataque. O que parecia confusão mental era, na verdade, seu espírito detectando uma frequência espiritual incompatível. O ar no cômodo onde você está agora ficou mais denso, só de eu nomear isso. Você sente. O que parecia um ciclo de frustração era, na verdade, a arena do seu teste final. Deus não te abandonou nessa ambiguidade. Ele a permitiu como o campo de treinamento para a sua promoção. E a chave para entender isso está em uma única imagem que Deus me deu para você esta noite, a imagem de um espelho. Esse homem foi posicionado em sua vida para funcionar como um espelho, mas não um espelho comum. Um espelho que distorce, que te faz questionar o seu próprio reflexo, que te desgasta ao te fazer lutar contra a imagem errada. O que parecia ser uma amizade complicada, uma aliança de propósito ou até mesmo um obstáculo frustrante, era, na verdade, a ferramenta divina de diagnóstico mais precisa que Deus poderia usar. Ele está usando esse espelho para revelar uma fratura na sua identidade que tem te mantido um passo atrás do seu trono. Uma fratura que você está prestes a curar. Se esta palavra já está aterrissando em um lugar real dentro de você, aperte o botão de like suavemente. Não como uma interação, não para o algoritmo, nem para mim. Aperte-o como o primeiro acordo silencioso de que você se apresentou para aquilo que foi preparado para você. O movimento é pequeno. O significado não é. A guerra não é contra a pessoa que você vê no espelho. A guerra é contra a distorção. Deus está te avisando hoje não para que você quebre o homem, mas para que você quebre o espelho. E ao fazer isso, você finalmente verá a si mesmo como ele te vê, com autoridade, com clareza e com uma coroa esperando. A parte mais profunda do que tenho a lhe dizer ainda está por vir. Fique. Respira agora. Solte o ar devagar. O que vou te dizer nos próximos minutos vai reorganizar a maneira como você lê os últimos meses da sua vida. Peço que você crie um espaço de silêncio interno, mesmo que por apenas 60 segundos, para que estas palavras não caiam em solo ocupado. Elas são sementes para a sua liberdade. O que você está prestes a ouvir não é uma acusação contra ele, mas uma validação para você. Cada pedaço de confusão, cada momento de dúvida, cada noite em que você se perguntou se estava enlouquecendo, tudo isso será nomeado. E ao ser nomeado, perderá o poder sobre você. Primeiro sinal: a presença dele te dá um conforto perigoso. Ele elogia a sua versão segura, a versão de você que não assume riscos. Mas quando você fala sobre os sonhos que Deus sussurrou para você em segredo, ele sutilmente os questiona ou os diminui. O que parecia ser um conselho prudente era, na verdade, uma âncora te mantendo no porto seguro da sua estação passada
porque o seu navio zarpando ameaça a estabilidade do cais dele. Segundo sinal, uma estática espiritual. Quando você está sozinho, você ouve Deus com clareza. Você recebe direção, paz, confirmação. Mas depois de uma conversa com Ele, ou mesmo apenas ao pensar nele, uma névoa de dúvida desce. A clareza se dissipa, a voz de Deus parece distante. Você começa a questionar o que tinha certeza absoluta. Essa estática não é sua. É uma interferência de frequência projetada para te desconectar da sua torre de comando. Terceiro sinal. Ele te atrai com vulnerabilidade, mas te drena com demandas. Ele compartilha as feridas dele, as lutas, as fraquezas, e isso ativa a sua compaixão, o seu instinto de curador. Mas essa conexão nunca te preenche. Ela sempre exige mais de você. Você sai de cada interação sentindo-se esgotado. O que parecia ser uma troca de alma profunda era, na verdade, um sifão espiritual. Ele não estava se conectando, estava se alimentando da sua unção. Quarto sinal. As conversas de vocês nunca chegam a uma conclusão. Vocês falam por horas e parece que estão chegando a algum lugar, mas no final, você se sente mais confuso do que quando começou. É um carrossel de palavras que gira, gira, mas nunca para em um destino de clareza ou resolução. Essa circularidade é intencional. Ela é projetada para exaurir a sua capacidade de tomar uma decisão firme. Quinto e último sinal. Você carrega um peso de responsabilidade por ele que nunca foi seu. Uma preocupação com o bem-estar dele, com as decisões dele, com o estado espiritual dele. Você se pega orando por ele mais do que por si mesmo. O que parecia ser uma preocupação piedosa e lealdade de aliança era, na verdade, uma carga que o inimigo transferiu para os seus ombros para te distrair do seu próprio chamado e te manter olhando para o lado, em vez de para a frente. Se você acabou de reconhecer pelo menos 3 desses 5 sinais e seu espírito balançou a cabeça em concordância sem a sua permissão, digite 777 nos comentários abaixo, não como participação, não como engajamento, como a assinatura de um pacto. O ato de digitar sela o que acabou de ser identificado sobre você. O número foi escolhido, e você também. Esses 5 sinais não são acidentes. Eles são os contornos exatos da moldura do espelho. Você estava tão focado na imagem distorcida que ele refletia que não percebeu a estrutura que a segurava no lugar. Você estava tentando consertar o reflexo quando Deus está te chamando para inspecionar o espelho em si. E a razão pela qual este espelho foi colocado na sua frente é o que constitui a primeira camada da revelação que Deus me deu para você. Porque este padrão não começou com você e este homem. É um protocolo celestial antigo que Deus usa para forjar reis e rainhas em segredo. A primeira camada do que estou prestes a revelar irá recalibrar como você lê tudo o que vem depois. A segunda camada vai mais fundo do que a primeira. A terceira camada é a verdade que o inimigo não queria que você ouvisse. Fique comigo através das 3. A primeira camada da revelação que Deus me deu para você esta noite tem um nome. É um arquivo celestial, um padrão que ele usa repetidamente para promover seus escolhidos. Chama-se o Protocolo Saul. É o método divino de usar uma liderança falha, uma autoridade ambígua, uma conexão instável, não para te destruir, mas para te forjar em segredo, para te ensinar a reinar. Você precisa entender isso no fundo do seu espírito. Saul nunca foi o verdadeiro inimigo de Davi. Ele era a academia de guerra de Davi. O comportamento errático de Saul, sua inveja, sua perseguição, tudo isso foi a fornalha que transformou um pastor em um rei guerreiro. Deus permitiu um Saul perto de Davi para que Davi aprendesse a depender unicamente de Deus, para que ele aprendesse a ouvir a voz do Senhor acima do barulho de um trono instável. E Deus posicionou um Saul em sua vida com o mesmo propósito exato. Este homem não é o seu inimigo final, ele é o seu campo de treinamento de elite. A ambiguidade dele é o currículo. A confusão que ele gera é a matéria da sua prova final. O que você sentiu como um ataque pessoal era, na verdade, uma aula avançada sobre discernimento de espíritos. Deus permitiu essa conexão
para te ensinar a separar a unção de uma pessoa do espírito que a influencia, para te ensinar a honrar sem se aliançar, para te ensinar a servir sem se submeter a uma atmosfera que não é a sua. E o fato de você estar ouvindo isso neste exato momento, no cômodo onde você está, com o ar ficando mais pesado de presença, é a confirmação de que sua matrícula neste protocolo está se encerrando. A sua formatura foi agendada. Você não está mais aprendendo. Você está prestes a ser comissionado com base no que aprendeu. Para que você veja isso com a clareza que o céu vê, preciso que você olhe para um salão de trono empoeirado, há milhares de anos. Veja um jovem Davi com sua harpa. Ele é portador de uma unção que acalma demônios. Ele é leal. Ele serve. Mas o rei que ele serve, Saul, é um homem dividido. Um momento, ele ama Davi e o promove. No momento seguinte, uma lança voa pela sala, impulsionada por um espírito de inveja e medo. Aquela atmosfera é a chave. Davi vivia em uma tensão constante, tentando administrar a unção de Deus em um ambiente contaminado por um espírito de tormento. Ele trazia paz, e a paz era consumida. Ele trazia lealdade, e a lealdade era testada com suspeita. Ele operava em pureza, mas era constantemente acusado de ter segundas intenções. Você conhece o peso dessa atmosfera. Você tem respirado esse ar. Você tem sido o pacificador em um campo de batalha que você não criou. O ponto de virada para Davi não foi quando ele decidiu lutar contra Saul. Foi quando ele percebeu que seu destino não estava em consertar Saul, mas em se separar dele para proteger a promessa de Deus para sua própria vida. A fuga de Davi não foi um ato de covardia, foi um ato de sabedoria profética. Ele honrou a unção sobre Saul, recusando-se a tocá-lo, mas se distanciou radicalmente do espírito que o atormentava. Ele criou uma fronteira santa. É exatamente aí que você está esta noite. O Espírito de Deus não está te chamando para uma confrontação, para uma briga, para uma tentativa final de consertar ou explicar. Ele está te chamando para uma separação honrosa, para abençoá-lo à distância e proteger sua própria unção com uma ferocidade santa. O mesmo mecanismo que moveu Davi para seu trono está em movimento na sua vida agora. É por isso que o espelho foi necessário. Deus permitiu que você olhasse para essa dinâmica distorcida por tanto tempo, sentindo-se confuso e exausto por uma razão estratégica. O espelho não foi projetado para te mostrar quem ele era. Ele foi projetado para te mostrar onde você ainda estava procurando por validação, onde você ainda entregava sua paz em troca de aceitação. A frustração que você sentiu com o reflexo distorcido foi o amor severo de Deus. Era o Pai dizendo: filho, filha, pare de olhar para espelhos quebrados, esperando ver a imagem que eu criei. A aprovação que você procura não está nele, está em mim, e já foi dada. A dor da distorção foi o instrumento para te fazer finalmente desviar o olhar do espelho e olhar para cima. O protocolo Saul te ensinou a como se comportar no palácio de outro. O espelho te ensinou que aquele palácio não é o seu lar permanente. Cada um cumpriu seu propósito. O que parecia um atraso na sua jornada era, na verdade, a sua educação. O que parecia tolerância da sua parte era, na verdade, sua graduação. E por causa disso, sua identidade está sendo atualizada no reino do Espírito. Você não é mais apenas um discernidor de atmosferas. Você está sendo comissionado como um guardião de fronteiras. Sua função não é mais apenas sentir o que está errado, mas decretar o que é certo para o seu próprio território espiritual. Aperte o like mais uma vez, não para mim, mas porque alguém cuja fé está por um fio encontrará esta palavra por causa do que você acabou de fazer. O algoritmo responde ao seu acordo. Use-o como ministério. Você não é mais um músico tentando acalmar um rei instável. Você é um rei em treinamento que acabou de passar no seu exame final. Sua lealdade primária mudou esta noite. Não de uma pessoa para outra, mas de uma atmosfera para uma unção. A sua própria. A primeira camada revelou o padrão divino. A segunda camada, que entraremos agora, vai te dar o diagnóstico pessoal.
os 3 sinais inequívocos deste espelho na sua vida. Mas é a terceira camada que o inimigo mais teme, porque na terceira camada, a conversa não será mais sobre ele. Será sobre a sua coroa e sobre o nome que está gravado nela. Um nome que você sempre carregou, mas que nunca te foi dito. Fique comigo. Eu te prometi que a revelação final não seria sobre ele, mas sobre você. A primeira camada, o protocolo Saul, te mostrou o padrão. Os sinais te deram o diagnóstico. Agora, entramos na segunda camada da revelação, e esta é sobre a sua identidade. Porque em resposta ao que Deus te mostrou, Ele não está apenas te dando informação, Ele está te dando um nome, 3 nomes na verdade, e recebê-los aqui e agora irá mudar a forma como você caminha a partir de hoje. O primeiro nome você já carrega, mas como um dom passivo. Agora, ele se torna um ofício ativo. Você é um bilco discernidor de atmosferas, o que antes era uma sensação vaga de que algo está errado, uma ansiedade que você não sabia explicar, está sendo calibrado para a precisão de um instrumento celestial. Você sentia a estática, agora você identifica a fonte da transmissão. Você não é mais uma vítima de ambientes espirituais, você é um analista. Isso significa que sua sensibilidade não é mais uma fraqueza que te drena, mas uma inteligência que te posiciona. Você está autorizado a confiar no que o seu espírito detecta, mesmo quando sua mente não tem provas. Você está autorizado a se retirar de conversas, de salas, de dinâmicas, não por ofensa, mas por estratégia, porque você reconhece a frequência que está sendo transmitida e sabe que ela não é compatível com o seu chamado. O segundo nome é a sua nova função. Você é um guardião de fronteiras espirituais. O seu treinamento no deserto, a sua educação no palácio de Saul, te qualificou para isso. Sua função não é mais apenas sentir o que está errado, mas decretar o que é certo para o seu território. Você não apenas identifica a fronteira, você a defende. Isso significa que você recebe hoje a autoridade para dizer não sem culpa. Para criar a distância santa que Davi criou, você está autorizado a proteger sua paz, sua unção e seu propósito com uma ferocidade silenciosa. A sua lealdade não é mais a uma pessoa, é ao perímetro que Deus desenhou ao redor da sua vida. E qualquer um ou qualquer coisa que tente violar esse perímetro encontrará um guardião ungido no portão. Você. O terceiro nome é o seu poder de ataque, sua comissão real. Você é um executor de decretos divinos. Você não é mais apenas um reator às circunstâncias, você é um iniciador de realidades celestiais. Onde havia confusão, sua palavra, alinhada com a de Deus, trará clareza. Onde havia estagnação, seu decreto liberará avanço. A coroa não é apenas para ser usada, é para governar. Isso significa que sua boca foi comissionada para a guerra. O que você declara no seu quarto escuro, em voz baixa, tem o poder de despachar anjos e desmantelar fortalezas. Você está autorizado a falar com as montanhas de ambiguidade e ordenar que se movam. Sua voz, antes silenciada para manter a paz, é agora a sua arma mais potente para estabelecer a paz do reino. A paz que vem da ordem divina, não da tolerância humana. Aperte o like mais uma vez. Não para mim, não para este canal, não para o algoritmo. Aperte-o porque alguém cuja fé está por um fio encontrará esta palavra por causa do que você acabou de fazer. A plataforma responde ao seu acordo. Use-o como ministério. O seu movimento alcançará um rosto que você não pode ver. O espelho quebrou. Você passou tanto tempo olhando para um reflexo distorcido, tentando entender a imagem estranha, que se esqueceu de como era o seu verdadeiro rosto. Mas esta noite, o Pai está segurando um novo espelho na sua frente, o espelho da palavra dele sobre você. E neste espelho, você se vê como ele te vê, um discernidor, um guardião, um executor, um rei, uma rainha. Eu te prometi que voltaria a algo. Eu vou. Mas primeiro, há algo crítico que você precisa entender sobre o que acontece a seguir depois de receber isso. O inimigo não ficará quieto. Ele se moverá. E estou prestes a te mostrar exatamente como. Fique.
Agora que você recebeu seus nomes, sua comissão, há algo crítico que você precisa entender. Uma nova autoridade atrai um novo nível de guerra. O inimigo não vai te ver subir ao seu trono e aplaudir. Ele vai contra-atacar. Mas a palavra que Deus me deu para você hoje não estaria completa sem o briefing de combate. Vou te mostrar as 3 táticas que ele usará nas próximas horas e dias, e as 3 armas que o céu te deu para neutralizá-las. Escute com atenção de soldado. A primeira tática é a chantagem da lealdade. O inimigo usará sua própria mente, ou as vozes de pessoas próximas, para te acusar de ingratidão, crueldade ou deslealdade por você se distanciar. A frase, mas ele sempre te ajudou, depois de tudo que vocês passaram, você está sendo duro demais, será usada como uma arma para te puxar de volta para a confusão. É uma tentativa de usar seu bom coração contra você. Sua arma contra isso é o silêncio régio. Você não deve explicações. Você não deve uma defesa. Tentar se justificar é criar um debate onde não deveria haver um. Seu silêncio não é passividade. É uma declaração de autoridade. Ele comunica que sua corte está fechada para este assunto e que você agora responde apenas a um rei superior. Deixe que o silêncio fale. Ele é mais eloquente do que qualquer argumento que você poderia formular. A segunda tática é a ofensiva de amor. Sentindo a mudança na sua frequência, percebendo a distância que você começou a criar, o homem pode, de repente, iniciar uma onda de gentileza. Presentes inesperados, elogios exagerados, favores que você não pediu. É uma tentativa inconsciente ou consciente de restabelecer a antiga dinâmica, colocando uma nova camada de dívida emocional sobre você para te prender mais uma vez. Sua arma é o PASH, decreto de suficiência. Receba a gentileza com educação, mas sem engajamento. Não permita que ela se torne um gancho em sua alma. A sua declaração interna, silenciosa e firme, é a sua arma. Eu sou suprido por Deus. Minha fonte está selada nele. Esta declaração corta a raiz da manipulação que se esconde no favor. Você reconhece o ato, mas recusa a corda que vem amarrada a ele. A terceira tática é o ataque de projeção. Ele começará a te acusar exatamente das coisas que ele pratica. Se ele é manipulador, ele dirá que você está tentando manipulá-lo. Se ele semeia discórdia, ele te acusará de criar divisão. Ele projetará a escuridão e a confusão dele em você, na esperança de que você se distraia se defendendo e não perceba que ele está apenas descrevendo a si mesmo. Sua arma é o espelho da palavra. Não absorva a acusação, não a pegue para analisar. Em vez de se defender dele, declare a palavra de Deus sobre você para a atmosfera. Quando a acusação de confuso vier, você declara em voz baixa: Deus não me deu espírito de confusão, mas de poder, amor e equilíbrio. Você usa a palavra como um espelho polido que não apenas te protege, mas devolve a projeção à sua origem, sem que você precise dizer uma palavra a ele. Inscreva-se nesta transmissão. Não por conteúdo, não por entretenimento. Inscreva-se para que a próxima palavra, preparada para a sua frequência específica, te encontre sem resistência, sem atraso, sem que o inimigo a intercepte. Inscrições são assinaturas no invisível. A sua foi solicitada esta noite. Assine apertando o botão. O ato é registrado em lugares que registram atos. Você tem os nomes. Você tem o briefing. Você tem as armas. A guerra pela sua promoção não será vencida com força, mas com sabedoria e obediência. Cada uma dessas táticas inimigas é um teste disfarçado, uma oportunidade de você exercer a autoridade que acabou de receber. Não tema a vinda delas. Espere por elas. E quando chegarem, saiba que elas são a confirmação final de que você está no caminho certo. Agora, onde quer que você esteja, eu peço que você mude sua postura. Se for seguro, feche seus olhos. Coloque uma mão sobre o seu coração. Sinta a batida. Sinta o calor. Respire fundo, não como um exercício, mas como um ato profético.
Inspire a presença de Deus que preenche o cômodo, e ao soltar o ar, solte a tensão dos seus ombros. Estamos mudando da postura de ouvir para a postura de receber. O que está prestes a acontecer é uma transação espiritual, uma troca divina. Você dará a ele o peso que carregou, e ele te dará o manto que preparou. Esta oração não é um pedido, é um decreto. É o selo oficial em tudo o que foi revelado esta noite. Prepare-se para se sentir mais leve. Prepare-se para se erguer. Em nome de Jesus, nós liberamos agora a necessidade da aprovação deste homem. Nós soltamos a busca por validação em olhos que nunca foram comissionados para nos ver de verdade. Nós perdoamos a nós mesmos por mendigar aceitação em uma mesa que não era a nossa. O vício da aprovação externa é quebrado. Nós declaramos que a aprovação do Pai é o nosso pão diário e nosso único sustento. Nós liberamos a culpa de nos protegermos. Nós soltamos a falsa ideia de que colocar uma fronteira é um ato de crueldade. Nós nos arrependemos por chamar de amor o que na verdade era uma permissividade que atrasava nosso chamado e o dele. A chantagem da lealdade perde seu poder sobre nós. Nós declaramos que nossa primeira lealdade é a nossa unção, e protegê-la é nosso ato mais santo de adoração. Nós liberamos o peso da falsa responsabilidade por ele. Nós devolvemos a carga de consertá-lo, salvá-lo ou mudá-lo. Nós quebramos a aliança de alma que nos fez sentir como fonte dele, em vez de servos do Altíssimo. O sifão espiritual é desconectado. Nós declaramos que nossa energia, nossa unção e nosso tempo pertencem ao propósito para o qual fomos criados. Nós liberamos a memória da confusão, a névoa mental, a estática espiritual, as noites em claro tentando entender o que não podia ser entendido. Nós soltamos o replay das conversas circulares. Nós silenciamos a voz da dúvida que questionava nossa sanidade. Nós declaramos que a clareza de Cristo é nosso direito de primogenitura. A mente de Cristo é nossa mente. Digite "Eu assumo minha autoridade" nos comentários agora. Não como um comentário, não como participação, como o seu selo verbal, sua assinatura, sobre o que acabou de ser decretado em sua vida. O ato de digitar ativa o que foi liberado. Seus dedos carregam o acordo que seu coração já deu. Agora, nós ativamos. Nós declaramos e recebemos nosso ofício como discernidores de atmosferas. Nossa sensibilidade não é mais uma maldição, mas uma arma de inteligência. Confiamos no que nosso espírito detecta. Saímos de ambientes e conversas não por medo, mas por sabedoria. Nós declaramos e assumimos nosso posto como CAS, guardiões de fronteiras espirituais. Nós recebemos a autoridade do não santo, erguemos os muros da nossa paz, do nosso propósito, da nossa presença. Nossa lealdade não é mais negociável. Nós estamos no portão, e o portão está fechado para tudo o que não vem do céu. Nós declaramos e ativamos nossa comissão como executores de decretos divinos. Nossa boca não é mais para lamentação, mas para legislação. Falamos com as montanhas, comandamos os ciclos. As palavras que saem de nós, alinhadas com o céu, não retornam vazias. Nós falamos, e a criação obedece. O espelho que ele segurava está em pedaços no chão. Você não precisa mais olhar para ele. Agora, há apenas um espelho à sua frente, o espelho da palavra. E neste espelho, o reflexo não é mais distorcido. Você não vê mais a confusão. Você não vê mais a dúvida. Você vê o rosto daquele que te formou, e em seus olhos você vê o seu verdadeiro eu, coroado. Não diga amém ainda. Nós não terminamos. Há algo que o céu ainda precisa fazer sobre você. Há uma cobertura sendo liberada. A parte mais profunda ainda está por vir. Fique comigo. E agora, em silêncio, receba o que está sendo liberado sobre você. Esta não é uma oração de pedido, mas um decreto de cobertura. Eu cubro a sua mente com o capacete da salvação. Toda voz de confusão, toda seta de dúvida, toda mentira sussurrada que te chama de volta ao ciclo antigo, encontra agora uma muralha de fogo. A clareza de Cristo é a sua atmosfera permanente.
A paz que excede todo o entendimento guarda o seu coração e os seus pensamentos a partir deste momento. Eu cubro os seus passos, os caminhos que você percorrerá a partir de amanhã, as portas em que você entrará, os lugares que você deixará para trás. Eles são ungidos com propósito divino. Nenhuma armadilha escondida, nenhum desvio plantado, nenhuma distração orquestrada prosperará contra a sua jornada. Você caminha em um caminho preparado, e anjos têm a incumbência de guardar os seus pés. Eu cubro a sua unção. O óleo que foi derramado sobre você, o propósito para o qual você foi selado, a identidade que você acabou de receber. Eu a selo com o sangue do Cordeiro. Nenhum sifão espiritual, nenhuma demanda ilegítima, nenhuma conexão parasita terá mais acesso à fonte da sua vida. Sua unção é para o serviço do Rei e somente para Ele. Em nome de Jesus, quebramos o poder da chantagem emocional que usa a lealdade como uma corrente. Quebramos o laço da ofensiva de amor que tenta comprar de volta o acesso à sua alma. E quebramos a força do ataque de projeção que tenta te vestir com a confusão que não é sua. Está feito. Nós declaramos sobre esta vida que o tempo da drenagem terminou. Onde você se sentiu como uma fonte para outros se saciarem, nós declaramos que você é um jardim fechado, uma fonte selada, cujo acesso é guardado pelo próprio Senhor. A sua energia não será mais combustível para propósitos alheios. Nós declaramos sobre esta vida o fim da estática espiritual. Onde a voz de Deus parecia distante, nós quebramos a interferência, pois está escrito: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós declaramos que a sua frequência está travada no canal do céu, e você ouvirá a voz do seu pastor com uma clareza inconfundível. Nós declaramos que as conversas circulares, que não levavam a lugar nenhum, acabaram. A sua vida não será mais um carrossel de palavras vazias. Você está entrando em uma estação de direção divina, de passos firmes, de sim e não claros. Onde havia ambiguidade, agora há uma estrada pavimentada pela sabedoria do alto. Nós declaramos que o que parecia um atraso era, na verdade, a construção de um fundamento inabalável. O tempo que você passou no deserto, aprendendo a discernir, não foi tempo perdido. Foi um investimento na sua capacidade de reinar. E hoje, o céu libera os dividendos desse investimento sobre você. Nós selamos esta palavra em seu espírito. Ela não é uma mensagem que você ouviu, é uma realidade que você agora habita. A versão de você que começou a ouvir esta transmissão não existe mais. Você foi medido, encontrado fiel no pouco, e agora está sendo colocado sobre o muito. Você está comprometido, está comissionado, está enviado. Você está comprometido, está comissionado, está enviado. Você está comprometido, está comissionado, está enviado. Não diga amém ainda. Sente-se nisto por um momento. Respire o ar novo do cômodo onde você está. Sinta o peso que saiu dos seus ombros. Sinta a quietude em seu espírito. Este é o som da sua nova autoridade se estabelecendo. Agora, você pode dizer amém. Envie isto para uma pessoa específica, não para a sua lista de contatos. Uma pessoa. Alguém cuja fé ainda está de pé, mas cujas mãos estão ficando cansadas. Alguém que tem sido o cuidador silencioso, aquele que sempre aparece, aquele que parou de orar em voz alta meses atrás, porque parou de acreditar que alguém estava ouvindo. Você sabe exatamente de quem estou falando. O rosto deles acabou de aparecer em sua mente. Envie para eles. Eles também estavam na lista do céu esta noite. A mensagem os encontrará através de você. Essa é a ordem. Esse é o ministério. Qualquer que seja a próxima hora que te espera, as horas suaves que restam desta noite, o silêncio que retorna quando você desliga este aparelho, que seja a noite em que você se lembrou do que foi decretado sobre a sua vida. A transmissão te alcançou. A classificação permanece. O perímetro está operacional. Você não é o mesmo que era quando apertou o play.